separação de bens, investigações e mágoas. Silvio Santos morreu há mais de um ano, mas pouca gente sabe que antes de qualquer gênero entrar para a família Bravanel, eles viveram um verdadeiro interrogatório. Hoje você verá quem são os maridos das 6 filhas do dono do baú, mas antes de continuarmos, deixa já o seu gostei, porque isso ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo é relevante, e inscreva-se agora no canal porque a sua inscrição fortalece o crescimento do canal. Cíntia Abravanel é a filha mais velha do rei do baú com a primeira esposa, Cidinha. Cíntia era chamada por ele como a número 1, por ter sido a primeira de 6 irmãs, e apesar de ser a mais discreta dentre todas, sua posição no clã é fundamental, pois ela se tornou a diretora do Centro Cultural Grupo Silvio Santos e passou anos com comandado teatro e imprensa. Diferente das irmãs mais jovens que brilham no palco, Cíntia trabalha intensamente nos bastidores das artes cênicas e visuais. Ela também é a mãe do Thiago Abravanel, o que já tem uma carga de polêmica imensa, visto que Thiago, que já participou do Big Brother Brasil, revelou que a relação com o avô e com a família Bravanel como um todo, não era lá um conto de fadas não, expondo uma distância afetiva que chocou o público na época. Deixei de viver ou de sentir ou de agir por aquilo que eu acreditava com medo do que a minha família pudesse achar ou estragar a imagem da família de Margarina. Sobre sua vida amorosa, Cíntia foi casada por 7 anos com Paulo César Corte, o pai de Thiago, com quem também teve Lígia e Vivian. Silvio Santos era extremamente rigoroso com quem se aproximava de sua primogênita, mas Paulo, que nunca foi do meio artístico e manteve uma vida longe dos holofotes, a conquistou. Infelizmente, após a separação sobre boatos de agressões e mais, Cíntia enfrentou um período de dificuldades financeiras, pois o seu pai acreditava que o ex-marido ainda deveria provar, enquanto Paulo achava que Silvio Santos, sendo rico como era, deveria ajudar a filha, deixando então Cíntia e os filhos no meio do problema. Para resolver a questão, Cíntia pediu emprego na escola dos filhos para garantir a eles ao menos uma bolsa de estudo, mas quando perdeu o pai, garantiu que não guardava mágoas, pois aquele era o seu jeito de ele ensinar sobre a vida, algo que ela soube passar para os filhos, que são todos muito trabalhadores. Ela recebeu sua parte da herança, estimada em 100 milhões de reais em dinheiro vivo, mas além disso, mantém as participações em empresas do grupo. Estima-se inclusive que por sua função no grupo, ela receba um prolabore expressivo, embora com certeza não tenha um salário de estrela de TV como a Patrícia tem. Mas de quebra, Cíntia ainda é uma artista plástica conhecida na internet e no meio por suas obras coloridas e geométricas, algumas que até homenageiam o pai. Já a filha número 2, e talvez que tenha a trajetória mais emocional, é Silvia Abravanel, adotada com apenas 3 dias de vida. Ela entrou para a família de Silvio Santos e mais tarde, ainda jovem, se tornou produtora e apresentadora, inclusive comanda o Sábado Animado desde 2015. Mas também marca presença em outros programas, como o programa Silvio Santos e o SBT Repórter. Ela ainda é diretora de núcleo do SBT, e é conhecida pelos funcionários e colegas pelo gênio forte. Silvia, contra a vontade de Silvio, se formou em medicina veterinária, mas acabou se consagrando mesmo na TV, onde já se envolveu em polêmicas ao vivo, dando broncas em colaboradores diante das câmeras, o que gerou uma repercussão negativa e críticas sobre sua postura profissional na internet, com pessoas acusando de provocar constrangimento público e até de assédio moral, acusações que ela não recebeu de bom grado e retrucou em live no Instagram, mostrando mais de seu temperamento e que não leva desaforo para casa. E por causa disso mesmo, Silvia já alegou ter recusado vários cargos de chefia no SBT. Segundo a apresentadora, sua paciência para lidar com o ego das pessoas é zero. Seu histórico amoroso também é agitado. Ela foi casada com o empresário Murilo Abas, com o executivo Felipe Coimbra e com o cantor sertanejo Cleiton Pedroso, mas atualmente é esposa de Gustavo Moura, também cantor, e com quem trocou alianças em 2025. Gustavo faz dupla com Rafael e já fechou parcerias com grandes nomes do gênero. Conheceu Silvia em 2022 quando a filha de Silvio ouviu uma música da dupla e começou a seguir o cantor nas redes sociais. Por coincidência, o pai de Silvia é um dos ídolos a quem Gustavo tanto admira.
Assim, Silvio recebeu presentes do gênero quando conheceu pela primeira vez, e o submeteu a uma série de perguntas para verificar se o rapaz era adequado para sua filha. Com a partida do pai, Silvia recebeu os mesmos 100 milhões de reais de herança antecipada. Porém, também se acredita que seu salário no SBT gira em torno dos 100 mil reais mensais. Sua relação com as irmãs é próxima, mas os rumores de bastidores indicam que Silvia nem sempre concorda com a gestão de Daniela, criando um clima tenso nas reuniões de diretoria e entrevista. Silvia, assim como alguns ex-funcionários, já expressou o desagrado mediante da modernização da emissora, e falou sobre o desejo de resgatar o SBT do passado. Sugeriam do que já estão atual deveria se aproximar mais dos profissionais que tenham o DNA do SBT, como é o caso de Celso Portiolli, em vez de apenas focar no resgate de programas antigos. Ainda assim, Silvia segue focando no público infantil da emissora e sendo a apresentadora convidada do Teleton. Daniela Beiru é a filha número 3 e a atual presidente do SBT, tendo sido vice de 2023 a 2024. Seu objetivo nunca foi estar na frente das câmeras, mas sim comandar. Tanto que suas aparições nas programações da emissora são mínimas, formada em comunicação nos Estados Unidos. É ela quem há muito tempo toma as decisões mais importantes da casa. Daniela é casada com o empresário Marcelo Beiru, CEO da Mr. Bay Alimentos desde 2002. E alguns acreditam que Marcelo é o genro que Silvio Santos mais respeitava pela descrição. Ele não é famoso, atua no ramo de fabricação de alimentos e de investimentos, e nunca usou o nome Abravanel para subir na vida. O interrogatório, algo ao qual Silvio submetia todos os futuros genros de Marcelo, foi silencioso. Silvio observou por anos para garantir que ele não estava interessado no patrimônio, e sim na sua filha. Marcelo passou no teste de fidelidade do sogro, principalmente ao se manter longe da mídia. O casal vive bem, e hoje tem 3 filhos: Gabriel, Manuela e Lucas. Sua esposa Daniela é considerada a mais rica das irmãs em termos de poder decisório, pois, além de 100 milhões de reais da partilha, ela controla o fluxo de caixa do SBT, ou seja, seu salário é de executiva de alto escalão, e está estimado em mais de 300 mil reais mensais. Apesar de Daniela ser discreta, a limpeza que ela passou a fazer no SBT, quando Silvio Santos já não era capaz de dar as ordens, demitindo nomes antigos e célebres numa tentativa de tentar salvar a audiência para modernizar o lugar, gerou muita revolta entre funcionários veteranos, que alegam que ela está perdendo a essência do pai e jogando a tradição fora. Com certeza, as demissões em massa pegaram público e colaboradores de surpresa, mas foi o jornalismo da casa que mais tem sofrido mudanças, com âncoras sendo desligados para que novos formatos sejam implementados. Recentemente, Daniela foi alvo de novas duras críticas. Após a inauguração do SBT News com a presença de Lula, o cantor Zezé de Camargo usou as redes sociais para acusar publicamente as filhas de Silvio Santos. Diante da situação que eu vi no SBT, das pessoas mudando totalmente a maneira de pensar, principalmente das filhas do Silvio Santos, pensando totalmente diferente do que o pai pensava. E uma coisa que eu sempre disse na minha vida: filho que não honra pai e mãe, para mim não existe. Mas Daniela, que não costuma ser de expor, respondeu ao episódio com uma carta aberta, na qual defendeu a imparcialidade jornalística do SBT, apesar da presença do presidente e de outros políticos no evento. Sem dúvida, hoje o rosto mais famoso da família Bravanel é o de Patrícia, a filha número 4 e a sucessora oficial de Silvia Santos no palco principal do SBT. Ela, que sempre se mostrou muito carismática e espontânea, seguiu os passos do pai muito cedo e mostrou o jeito de antes das câmeras ainda na infância, pois seu talento podia ser observado pelo público mesmo na época. E ela sempre chamava a atenção nas raras vezes que participava dos programas apresentados por Silvio ou por Mara Maravilha, quando o SBT ainda se chamava TVS. Mas por muitos anos, Patrícia foi mantida longe dos holofotes, ao menos até o seu sequestro em 2001, o que tornou seu rosto nacionalmente conhecido na imprensa. Patrícia, pós-graduada em administração nos Estados Unidos, está envolvida nos negócios do grupo Silvio Santos, assim como as suas irmãs, mas também trabalhou na GQT Cosméticos e apresenta o programa do pai desde 2021. Lá, ela ganha um dos maiores salários da casa, cerca de 250 a 300 mil reais fixos,
podendo chegar a R$ 1 milhão com merchandising. Patrícia viveu alguns relacionamentos, mas hoje é casada com Fábio Faria, ex-ministro das Comunicações e ex-deputado federal, conhecido por já ter se relacionado com celebridades como Adriane Galisteu, Priscila Fantin e Sabrina Sato. Para o terror dos Abravanel, Fábio foi citado em relações da Lava Jato e da Odebrecht. Então o nome de Patrícia apareceu nos depoimentos de executivos da JF. Eles alegaram, inclusive, que Patrícia participou de um jantar na casa de Joesla e Batista para negociar doações ilícitas de campanha para Fábio Faria. Logo, a repercussão disso foi devastadora. Patrícia teve que prestar esclarecimentos e viu seu nome nos jornais, mas não por seu talento, mas por corrupção. Silvio Santos, é claro, deve ter ficado furioso na época, pois prezava pela imagem de neutralidade, tanto quanto possível. O casal hoje tem 3 filhos, Pedro, Jane e Senor, e apesar das polêmicas, Fábio continua influente, sendo a ponte entre a emissora e o poder em Brasília. Patrícia recebeu sua cota da herança, mas é que mais investe em imóveis de luxo, ostentando um padrão de vida altíssimo. Já tida como favorita de muitos anunciantes, devido principalmente à sua amabilidade à frente do Roda Roda Jequitê, é a 5ª filha Rebeca Bravanel. Formada em cinema, sendo uma das mais discretas do clã, Rebeca se educou na Suíça, mas após concluir seus estudos, assumiu o cargo de diretora executiva da Jequitê. Depois, em 2015, fez uma participação ao lado do pai no Roda Roda e no ano seguinte, já estreou oficialmente como apresentadora no Caldeirão da Sorte do Baú da Felicidade. Em 2017, ela foi além, e assumiu o comando do programa Bom Dia e Companhia, mas foi à frente do Roda Roda Jequitê, que a filha mais doce de Silvio brilhou. Sempre teve um olhar apurado para a arte, como o pai. Rebeca teve 3 parceiros cujas relações vieram a público, mas hoje ela é casada com o jogador de futebol Alexandre Pato. Um atleta que já era riquíssimo e muito famoso antes de entrar para a família, o que mudou a dinâmica do interrogatório um pouco. Inclusive, Silvio Santos adorava brincar com Pato, perguntando sobre sua performance em campo, e até seu desempenho no quarto com a filha, demonstrando bom humor e leveza. Mas segundo fontes dos bastidores, a coisa mudou um pouco quando Pato decidiu jogar nos Estados Unidos, pois Rebeca abandonou a carreira no SBT para acompanhá-lo, o que gerou um mal-estar interno temporário. Silvio certamente não entendia por que ela deixaria o sucesso na TV para ser apenas a esposa de um jogador, mas apenas 1 ano depois sua filha voltou. E no Brasil teve o filho Benjamin, enquanto voltava aos pouquinhos para os estúdios do SBT. Hoje em dia, a apresentadora tenta equilibrar a vida de mãe com as gravações, embora a maternidade seja sua prioridade. E claro, a herança de Rebeca também foi de R$100 milhões, mas somado à fortuna do marido Pato, que já ultrapassou em US$145 milhões. O patrimônio da família chega a números realmente inacreditáveis. Com tanto dinheiro à disposição, a variação de status na carreira do jogador, que vira e mexe, fica sem clube, não faz o casal perder uma noite sequer de soma, pois ambos desfrutam de muita estabilidade. Discreta e avessa à exposição pública, Renata Abravanel é a filha número 6, ou seja, a caçula de Silvia Santos. E sem dúvida a mais preparada academicamente entre as irmãs, para gerir o império bilionário da família com um punho de ferro, pois é formada em administração pela Universidade de Harvard. E por isso mesmo, ela não trabalha no meio artístico como grande parte das suas irmãs, e nem tem vontade, longe dos holofotes. E muito sutil nas redes sociais, Renata se tornou a mulher dos números, e atualmente ocupa o cargo de presidente do Conselho de Administração do Grupo Silvia Santos. E também atua na parte estratégica. Tendo participado de decisões importantes, eu dou o processo de profissionalização da empresa nos últimos anos. Em outras palavras, a time da Abravanel é quem lida, inclusive, com as dívidas do grupo, ou seja, ou é aquela que substituiu o sobrinho que precisou enfrentar o rombo bilionário do Banco Pan-Americano no passado. Renata foi casada com o empresário Caio Curado por cerca de 10 anos, com quem teve André e Nina, mas o relacionamento chegou ao fim em meados de 2022. Inclusive, a mudança no estado civil de Renata só chegou à mídia por causa da irmã, Cynthia Abravanel, que acabou deixando a novidade escapar em uma entrevista no podcast Papagaio Falante, visto que a caçula é mesmo muito discreta e não se manifestou a respeito. Mas devido à repercussão da entrevista da irmã, Renata se pronunciou sobre o fim do casamento em um comunicado enviado à imprensa que disse: "Tenho profundo respeito pela história que construímos juntos, mas sobretudo pelo futuro e pelo bem-estar dos nossos filhos que merecem crescer com leveza e discrição.
Por isso conduzimos todo o processo de forma reservada. Desde o término, Renata mantém a vida privada e discreta e a profissional também. Mas se estima que ela receba um salário compatível com presidência de holding, estimado em R$400 mil mensais, além de bônus por desempenho e mais. Já conheci os maridos das 6 filhas de Silvio Santos. Me conte nos comentários o que mais te surpreendeu. Não esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Assista esse vídeo que está aí na sua tela. Tenho certeza que vai gostar.